Olá a todos do YouTube, boa noite. Estamos aqui de volta para continuar a nossa leitura no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2. O Evangelho de Lucas, que é o maior dos evangelhos e tem muitos detalhes que só se encontram nesse Evangelho de Lucas, portanto, a nossa leitura, aqui eu vou tentar ler de uma forma mais tranquila. Pode ser que a gente demore um pouquinho mais no Evangelho de Lucas, mas vai valer muito a pena. Lembrando sempre para você compartilhar o vídeo, se você puder, dar aquele joinha também, ajuda bastante. Aquelas pessoas que não dispõem de muito tempo para ler, mas conseguem ouvir na hora do banho, na hora do almoço, no carro, voltando para casa, ou indo pela manhã para o trabalho, no fone de ouvido, no transporte público. Fique conosco, vamos ler a Bíblia juntos. Vamos continuar então a partir do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. Quando se completaram os dias para a purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam ele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti uma espada traspassará tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel da tribo de Aser.
Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora e agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitas te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Vamos ler só até aqui. Esse foi o capítulo 2 do livro de Lucas. Viram só como o livro de Lucas ele é recheado desses pequenos detalhes. Nós temos aqui o cântico de Simeão, a profecia de Simeão, a profecia de Ana. Conta aqui do Jesus com os 12 anos de idade já entre os doutores do templo. Detalhes da vida de Jesus que nós só encontramos aqui nesse evangelho. Vai ser uma leitura muito enriquecedora. Nós nem chegamos ainda na pregação de João Batista. Vejam só a diferença dos outros evangelhos. Espero que vocês estejam gostando. Vamos continuar amanhã, então, a partir do capítulo 3 de Lucas. Fiquem com Deus, bom descanso a todos e até amanhã.